E aí, galera, eu sou Yuri. Oi, gente, eu sou Sofia. Bora para o último episódio do Hipocratizando de 2023. Então, gente, antes da gente começar, eu queria falar uma coisa pra vocês. A Euforia Platinum é a empresa de formatura parceira do Hipocratizando e eles são uma das maiores empresas de formatura da região, preparados para atender qualquer formatura e evento no maior alto nível que vocês quiserem. E quem está com a gente também é a Laundry Formulas, a maior empresa de remédios manipulados da região. Bom, e para conversar sobre febre maculosa com a gente, no último episódio de 2023, convidamos ela, que é formada em medicina na nossa universidade, na Universidade Estadual de Londrina, realizou residência médica em infectologia também aqui e é mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e doutora em ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UEL. Atua principalmente nos seguintes temas: HIV, AIDS, infecção do trato urinário e resistência bacteriana. Atualmente possui o cargo de professora adjunto da disciplina de infectologia na Universidade Estadual de Londrina, coordenando um dos módulos mais temidos pelos alunos, que é o módulo de moléstias infecciosas. A convidada de hoje é a doutora Zuleika Tano. Bem-vinda, doutora. Muito obrigado por participar do nosso podcast. É uma honra ter a senhora aqui. Sim, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vou falar um pouquinho de febre maculosa com vocês. O mais temido, mas tá bom. Ô, doutora, a febre maculosa é uma doença que está presente no Brasil já há algum tempo, né? Apesar de não ser muito conhecida pela população em geral, ela ficou em destaque nos últimos meses devido a um surto que aconteceu no estado de São Paulo no primeiro semestre de 2023, né? Do que se trata a febre maculosa? Febre maculosa, ela é conhecida como febre maculosa brasileira, tá? Por que a gente classifica assim? Porque existem algumas febres provocadas por rickétsias que eram mais conhecidas lá nos Estados Unidos, como, por exemplo, a doença de Lyme, tá? Por isso que ela é conhecida como febre maculosa brasileira, tá? E ela é provocada também pela Rickettsia rickettsii, né? E transmitida principalmente pelos carrapatos. Eu posso falar para vocês qual é o gênero do carrapato, mas é o amblioma, que é o gênero dela principalmente, e alguns carrapatos relacionados com cão. Eu tô falando isso porque às vezes as pessoas vão achar que é o carrapato do cão também, que é esse carrapato que é outro gênero completamente diferente, tá? Ele chama Ricci, é um nome complicadíssimo, mas é o carrapato, depois eu lembro. Ele não é o mesmo, tá? Esse que a gente tá falando, que transmite a febre maculosa brasileira, ele é o carrapato estrela. Tanto que quando você vê nos noticiários, ele coloca como carrapato estrela, ou então o miquim, que é o nome muito popular, que se vocês perguntarem para os avós de vocês, eles vão conhecer como miquim. Então, animais domésticos normalmente não têm esse carrapato? Não tem esse carrapato, a não ser que esses animais domésticos, eles vivam em locais próximos a matas, por exemplo. Esses da Mata Atlântica, lá em São Paulo, por exemplo, se você tem um animal que costuma frequentar a mata, eles podem também ser infectados, tá? Então, são duas espécies diferentes, uma que existe aqui no Brasil e existe lá fora também? Existe lá fora também, ele é mundial, né? A presença da rickettsiosi é mundial. Então, são várias doenças que podem ser transmitidas por carrapatos, inclusive vírus também podem ser, né? Protozoários. Mas o principal é a rickettsiosi. Nos Estados Unidos, a doença de Lyme é o que mais a gente ouve falar, né? Mas tem outras também transmitidas por carrapato. Tem erliquiose, anaplasmose, tem várias outras que também podem estar relacionadas à doença do carrapato. E qual a característica dessa bactéria importante? É uma gram positiva, uma gram negativa? Ela é um cocobacilo gram negativo e o que é mais importante dela é que ela é intracelular. Por que eu estou falando isso? Porque bactérias intracelulares, normalmente, elas são mais difíceis de ser erradicadas. E eu preciso de um antibiótico específico que vá penetrar dentro da célula para
que ela seja eliminada, tá? Então, isso é importante. E ela sofre divisão binária, na verdade, quando ela entra na célula, mas isso não vem muito ao caso. Mas o importante é que ela é intracelular. A gente falou um pouco sobre epidemiologia, né, que é muito importante quando a gente está falando sobre doenças infecciosas. Então, só para deixar claro, doença de Lyme não é a mesma coisa que febre maculosa. Não, ela não é completamente diferente. Na verdade, os sintomas são muito parecidos, mas o carrapato é diferente. Também é provocado por uma rickettsia, a doença de Lyme, só que a gente não tem ela aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente vai chamar ela de febre maculosa brasileira, tá? O carrapato é diferente, a rickettsia é diferente, tudo diferente, tá? Mas elas são muito parecidas, elas são irmãs, digamos assim, tá? Doutora, em quais regiões ela é mais encontrada aqui no Brasil? Aqui no Brasil, na verdade, quando você olha o mapa, as regiões são quase todas. Porém, quando a gente pensa em alguns surtos, o estado de São Paulo, como a gente viu agora recentemente, o sul do país, onde nós nos encontramos, tá? E também Bahia, tem alguns pequenos surtos, e Santa Catarina, que está dentro do sul. Mas o principal, atualmente, nos últimos anos, tá dentro do estado de São Paulo. Mas a gente pode encontrar em todo o Brasil, tá? Inclusive nas Américas, em geral. E acontece essa transmissão em toda a época do ano? Normalmente é de julho a novembro. É quando tem um número maior de ninfas, não dos carrapatos adultos, né? No caso do Amblyomma sculptum, que é o gênero que está relacionado à rickettsia, a rickettsia, ela normalmente é a ninfa que vai ser o maior transmissor, não é o carrapato adulto, tá? Então é de julho a novembro. Então é inverno e até outono, mais ou menos. Beleza. E falando sobre o contágio do ser humano mesmo, como que ocorre esse contágio do ser humano pela bactéria? Tá. É importante lembrar que a rickettsiose, ela não vai... Rickettsiose, quando eu falo, né, febre maculosa brasileira, ela não pega de pessoa a pessoa. Ela depende exclusivamente do ser humano ser picado pelo carrapato, tá? Por algum carrapato. Então, e na verdade o ser humano, ele é um hospedeiro acidental, porque quem está normalmente infestado com esses carrapatos são outros animais. Por exemplo, um exemplo muito comum é a capivara, tá? E outros mamíferos também, mas principalmente a capivara é o que mais a gente tem visto. E essa bactéria, ela pode ser transmitida pelo carrapato em diferentes fases? Em diferentes fases. A ninfa é mais comum, mas pode ser em diferentes fases do crescimento. Normalmente o carrapato vive aí uns 18 meses, né? Mas desde muito pequeno, na fase de ninfa, ela já pode estar transmitindo. O único detalhe, por que é mais fácil a ninfa transmitir? Primeiro que ela é muito pequenininha. Segundo que quando ela pica o ser humano, normalmente é uma picada que não dói. Não é igual uma picada de abelha, por exemplo. Ela não coça, não dói. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem que tinham lá o carrapato. Então, isso é uma coisa importante, porque só 60% das pessoas que têm febre maculosa relatam que encontraram o carrapato. Os outros não. Então, você não pode colocar como um vínculo epidemiológico importante você ter encontrado o carrapato ali. Ele pode ter estado no local onde tem, que é endêmico ali. Só que encontrar o carrapato não quer dizer, ou não, isso não quer dizer que tem que fechar o diagnóstico, porque não encontrei, não é, tá? Porque realmente é difícil de ver. E ele fica em locais que é, por exemplo, região escrotal, locais bastante escondidos, que muitas vezes, num pronto-socorro, por exemplo, o exame físico passa despercebido, porque é um local que normalmente você não fala para o paciente, né? Tirar a roupa completamente e tudo mais. Então, é bastante difícil. E a transmissão dessa bactéria pode ocorrer também pelo consumo de carne, por exemplo, de animal que foi infectado? A princípio, não. Eu não vi nenhuma descrição, porque não tem como, tá? Tá bom.
Doutora, vamos começar a falar um pouco mais da fisiopatologia, né? A gente tá falando mais de epidêmio. Logo após acontecer esse contato, o que vai acontecer no organismo? Tá. Uma vez que você é picado pelo carrapato e o carrapato inocula a rickettsia dentro da sua corrente sanguínea, a rickettsia, ela tem um tropismo pelas células endoteliais, tá? Tendo esse tropismo, o que vai acontecer? Ela vai infectar células endoteliais, pequenos vasos, na grande maioria das vezes. E aí tá a explicação para você ter o quê? Os exantemas iniciais, tá? Infectando os vasos sanguíneos, os pequenos vasos, ele vai se disseminar, além dos vasos, também pelos vasos linfáticos. E aí é infecção sistêmica, vai para todos os locais. Vai para pulmão, vai para sistema nervoso central, fígado, baço, é uma doença totalmente sistêmica. E infectando os vasos sanguíneos, o que vai acontecer? Vai ter um aumento de permeabilidade, na verdade, desse vaso. Esse paciente faz hipoalbuminemia, vai fazer choque, porque você vai ali dentro, você tem uma reação inflamatória, né, no endotélio. O que acontece é a liberação de citocina, pró-inflamatória, e isso vai levar a todos os... É uma sepse, na verdade. Resumindo, de maneira muito resumida, é uma sepse. Dentro desse endotélio, ele normalmente, o que acontece? Essa rickettsia entra dentro do núcleo. Por isso a dificuldade de fazer com que ele vai se proliferar ali e vai infectar outras células ao lado. Então, vai ser uma vasculite generalizada que vai acontecer. Então, você vai ter hipotensão, você vai ter lesão direta de vaso e vai levar, como você tem hiperpermeabilidade, mais liberação de prostaglandina, você vai acabar tendo o quê? Você vai ter choque, né? Que vai evoluir para o choque. Os pacientes acabam indo para uma coagulação intravascular disseminada, porque você vai ter também a cascata de coagulação, que também vai ser, por conta da sepse, vai ser iniciada, e o paciente acaba indo a óbito por conta disso. E doutora, nossa, você resumiu muito bem a parte de fisiologia, porque tava assim... Mas tá, assim, muito simples. Eu estou falando de maneira muito simples, porque existem... na verdade, ele vai evoluir para uma disfunção de múltiplos órgãos. Porque isso que eu estou falando para vocês no endotélio, o endotélio é pequenininho lá, no vaso, vai acontecer em todos os vasos do organismo. Então, é por isso que a gente considera que é uma vasculite generalizada, e vai acontecer em todos os órgãos, porque é uma doença sistêmica. E aí é que vai, quando você coloca assim, então, eu vou ter uma vasculite, na pele vai se apresentar como um exantema, que inicialmente já estou falando de quadro clínico, mas quando o exantema inicialmente é maculopapular, é centrípto, começa das mãos, vai para o centro, pega palma de mão, planta de pé, que é uma coisa interessante, poucas coisas pegam palma de mão, planta de pé, e com o andar da carruagem, quando esse paciente vai piorando, pode ser um exantema purpúrico, porque eu tenho plaquetopenia, porque eu tenho uma alteração da coagulação. E ele passa a ser purpúrico. E isso me traz daí, depois a gente pode falar dos diagnósticos diferenciais, por exemplo, do exantema purpúrico, que é a meningococcemia, por exemplo, né? Depois a gente fala dos diagnósticos diferenciais um pouquinho mais. E quanto tempo para esse quadro se instalar? Olha, falando de período de incubação, por exemplo. O período de incubação, uma vez que você foi picar, da picada até apresentar sintomas, de 2 a 14 dias, em média 7 dias, tá? O paciente vai ter, normalmente, um quadro agudo de febre, que você, raramente, nesse início, você vai conseguir diferenciar de dengue, de influenza, de chikungunya ou qualquer outra, porque é uma febre inespecífica, alta, né? E que, na verdade, no começo, nos primeiros 3 dias, eu falo assim, pode ser tudo, né? Mas o exantema começa a partir do 3º ao 5º dia, mais ou menos. Que aí você, se ele tiver epidemiologia e tem exantema mais febre, toda alteração sistêmica, você tem que desconfiar que pode ser febre maculosa.
E vai ter algum sintoma que vai indicar um pior ou melhor prognóstico para o paciente? Então, esses pacientes, na verdade, ele vai começar a evoluir mal, que vai ser algumas alterações hepáticas, pulmonares. Lembra que eu falei que tem uma hiperpermeabilidade vascular? Então, eu posso evoluir com edema não cardiogênico do pulmão, porque meu pulmão vai encher de líquido, mas não vai ser cardiogênico, é por conta da hiperpermeabilidade vascular, tá? Então, sistema nervoso central, encefalites, por exemplo, também é um quadro que realmente você vai falar assim, olha, esse paciente não está evoluindo bem. Insuficiência hepática, o paciente começou a ficar ictérico, e isso tudo leva a crer que esse paciente muito provavelmente não vai evoluir muito bem, tá? Mas o que é específico da febre maculosa é o exantema. É o exantema. Você precisa ter aquilo que eu falei, uma epidemiologia, o inicial, que é a febre alta, mal-estar, mialgia, que parece muito dengue, né? E exantema do 3º ao 5º dia. Aí que tá, você tem que prestar atenção no exantema, porque tem que ser um exantema que é centrípeto, que é das mãos, porque tem outras coisas que dão exantema, né? E começam de outro jeito. Então, tem que prestar atenção de como ele é maculopapular e é centrípeto. Tem que prestar atenção nas mãos, pés, né? E ver como é que ele vai evoluir. Além da história epidemiológica que ele provavelmente vai ter. Doutora, tem uma coisa que eu acho confuso, é essa parte de exantema. Pra mim é uma bagunça na minha cabeça, não consigo é difícil diferenciar. Não, eu concordo que é difícil. Mas quando a gente, com o tempo, a gente vai acostumando, porque tem exantemas que começam no tronco, por exemplo. Aí você vai falar, não é, né? Tem dengue, por exemplo, às vezes começa na perna. Então, assim, as coisas são exantemas diferentes. Some com dígito de pressão, tamanho, né? Então, assim, a gente vai, com o tempo, vai conseguindo ver com mais experiência, assim. De 1 a 5 milímetros, mais ou menos, esse exantema maculopapular. Não é uma coisa, um rache inteiro, sabe? Tá. Então, ele tem umas pequenas pápulas. É maculopapular. Pápula, tá? Beleza. Quer perguntar mais alguma coisa de sintoma? Não, acho que ela já Foi, né? tudo. Acho que dá pra gente entrar no diagnóstico, então, ver como que a gente descobre. Como é que a gente descobre? A gente pode fazer um diagnóstico clínico epidemiológico, que aí, uma coisa importante que eu queria falar para vocês em relação ao diagnóstico a gente não espera, como muitas coisas na MI, na infectologia, a gente não espera resultado de exame para começar o tratamento, né? E na febre maculosa brasileira, o que a gente não pode fazer, nela principalmente, a gente não pode esperar, tá? Então, desconfiou, o diagnóstico é clínico epidemiológico, assim como eu estava falando para vocês como é o tétano, o diagnóstico é clínico epidemiológico, não vem uma sorologia para falar assim para vocês, olha, é tétano, vamos tratar. Se a gente esperar isso, o paciente já vai evoluir mal e sem tratamento. Então, isso é uma coisa importante, o diagnóstico clínico epidemiológico. Para a gente fazer o diagnóstico definitivo laboratorial, a gente vai colher, o padrão ouro, normalmente, é imunofluorescência, tá? Indireta. A gente colhe num primeiro momento e a gente tem que ver o aumento desse IgG. 4 vezes mais me dá diagnóstico. No início, e a gente colhe 14 dias depois, tá? O aumento 4 vezes do primeiro para o segundo me dá diagnóstico. Isso é o sorológico. Tem outros modos de fazer, por exemplo. Dá para fazer PCR, né? Caro, não é a nossa rotina. O que vai entrar mesmo vai ser a sorologia, tá certo? Dá para pegar, por exemplo, se a escara de inoculação, onde foi picado, quando você encontra, você pode pegar ali o local, mandar, por exemplo, para anatopato, para olhar. Dá para fazer imunohistoquímica, porque eles vão pegar a lesão, fazer o exame ali para ver se tem anticorpo contra a rickettsia, também dá para fazer. Mas são coisas que já não fogem um pouquinho da nossa rotina. Dá para isolar, porque normalmente a gente fala assim, pede cultura, não é? Que a gente fala na EMI, faz cultura. Não é fácil fazer cultura nos casos de rickettsia, porque é específico, tem que ser célula viva. Então, não é fácil fazer a cultura como a gente faz as outras culturas aqui no hospital.
Por ele ser intracelular? Intracelular, tá? Então tem que ser uma cultura de células vivas. Então é muito difícil, é muito difícil. Doutora, e tipo assim, um caso desse vai aparecer numa UPA, numa OBS? Vai? Com certeza vai. Ele vai aparecer, talvez, numa fase mais aguda, que dificilmente vocês vão diferenciar se é dengue ou se é chikungunya, se é influenza, porque a queixa vai ser febre alta, dor no corpo, cefaleia. Isso tudo pode ser qualquer coisa, né? Sim. Mas o que importa aí? Importa a gente perguntar assim, onde você foi, você viajou nos últimos 14 dias, teve contato com alguém. Então, essa epidemiologia é muito importante para vocês conseguirem diferenciar o que é dengue, o que é, não viajou, esteve num lugar foi nada contra o Hotel Fazenda, mas foi no Hotel Fazenda, andou a cavalo, por exemplo, porque existem esses animais que eu falei para vocês, que são animais que são, eles chamam de, não sei, multiplicadores, tem um outro nome para isso, mas é onde o carrapato vai se multiplicar e dali vai passar para o humano, se você tem contato. Reservatórios. Isso, reservatórios. E, doutora, a senhora falou, né, que às vezes até mesmo antes de ter a confirmação do diagnóstico é importante começar a tratar. E quais medicamentos ou classes medicamentosas vão ser usados no tratamento da febre maculosa? Classicamente, o que se sabe o principal tratamento é a doxiciclina, que é uma tetraciclina, tá? E o cloranfenicol. A doxiciclina a gente consegue encontrar em qualquer OBS atualmente, só que ela é via oral. A gente não tinha, agora tem, exatamente por conta do surto em São Paulo. Eu vou falar que ele vai vir endovenoso agora, porque ele é a medicação de escolha. Uma segunda escolha seria o cloranfenicol, tá? Cloranfenicol é uma medicação bastante antiga, muito antiga, tá? O único problema dela, o que é? São os efeitos colaterais. Porque ela também vai agir na síntese proteica, e ela age na síntese proteica não só da bactéria, mas ela vai agir também na mitocôndria. E aí o que acontece? As células da medula, que dependem dessa proteína se faz aplasia de medula. Quer dizer, esse é o grande medo do cloranfenicol, tá? Exatamente por isso, porque você, além de agir na bactéria, você age também nas células humanas, o que não acontece na doxiciclina. E a doxiciclina, como é que ela age? Ela age entrando ativamente. Lembra que eu falei que a bactéria é intracelular, a Rickettsia é intracelular, então eu preciso de um antibiótico que entre dentro da célula. E a doxiciclina, por um mecanismo ativo, ela consegue adentrar a célula humana e pegar lá a Rickettsia, tá? Matar a Rickettsia. É bacteriostática, não bactericida, porque ela vai parar, né, o crescimento da bactéria, mas em doses boas, um tempo prolongado de tratamento, ela consegue tratar muito bem a febre maculosa. Então, essa é a medicação de escolha. E tá chegando endovenoso aí, para quando for um paciente. Porque pacientes muito graves, chocados, eu vou dar a medicação por via sonda, você não sabe quanto isso vai ter, quanto isso vai ser absorvido e quanto isso vai ser eficaz, né? De uma resposta rápida. Exatamente. Então, me parece que está chegando endovenoso exatamente por conta desses surtos. Que bom. Tem algum medicamento que deve ser evitado enquanto está fazendo esse tratamento? Ou... Olha, evitado, porque assim, como vocês... a gente falou de hemograma, mas o hemograma você pode apresentar até pancitopenia no quadro mais grave, tá? E principalmente você tem plaquetopenia, assim como acontece com a dengue. Então, a plaquetopenia é por conta da ativação da cascata de coagulação e também você tem um bloqueio, assim como acontece na dengue, por conta de muita citocina circulando, você vai ter plaquetopenia. E aí não dá para tomar, por exemplo, anti-inflamatório não hormonal, tá? Então, isso não dá para tomar. Mas eu acho que, no mais, o resto, antitérmico, essas coisas, não tem nenhum problema, não. Doutora, encaminhando aqui para o fim da nossa discussão, né? Apesar de ter o tratamento para a doença, né? O processo de infecção ainda pode ser muito difícil, né? Não é fácil essa infecção. Tem alguma coisa para se fazer para se evitar? Alguma medida profilática?
Então, profilaxia, na verdade, falando na não medicamentosa, o que a gente precisa fazer é saber onde nós estamos indo. Por exemplo, você vai beira de rio, onde você sabe que tem esses mamíferos que podem ser reservatórios, o ideal é que você vá vestido de maneira adequada, com bota, com uma calça para dentro da bota, tomar cuidado com isso, porque não existe também inseticida, falar, eu vou passar, como acontece na dengue, por exemplo, você passar um repelente. Não existe isso nesse momento para um carrapaticida, que a gente faz às vezes para os animais, mas a gente, existe uma grande quantidade e eles ficam às vezes na grama, não tem como você falar assim, eu vou procurar uma ninfa no meio daquilo. Então, vestuário e, preferencialmente, não vá nesses lugares, né? Tomar cuidado para não frequentar. Se tiver que frequentar, às vezes as pessoas trabalham com isso, trabalham lá junto nesses locais. Então, tomar cuidado para ir com vestimento adequado e tudo mais. Pelo Ministério, não existe hoje profilaxia medicamentosa. Por exemplo, eu encontrei um carrapato em mim. Mas será que esse carrapato vai estar infectado com a rickettsia? Não sei. Então, a orientação é, você tira o carrapato de maneira adequada, que existe uma maneira de tirar o carrapato, mas você não faz a doxiciclina profilática. Mas orienta o paciente. O tempo do período de incubação, fala assim, olha, se você, dentro desse período, apresentar alguma coisa, alguma febre, alguma dor muscular, aí você procura de novo, que aí a gente vai tratar. Se não, não. Porque a impressão que se tem, quando a gente fala de febre maculosa e carrapato, é que todo carrapato vai ter... Não é. Não é, na verdade, é uma porcentagem muito pequena. Muito pequena. Então, assim, se você foi numa zona endêmica onde está tendo ali, foi picado, isso não quer dizer que você vai ter. Porque depende muito do hospedeiro, depende muito da quantidade de bactéria que tinha, o tempo que ele ficou, ele picou e ficou em você. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Aliás, deixa eu falar, em relação, é uma coisa interessante de tirar o carrapato. Porque você não pode puxar o carrapato, porque ele tem os dentinhos, entre aspas, né? Não chama isso. Mas se você puxar ele só pela parte posterior, ele vai arrebentar e ele vai ficar lá ainda, tá? E aí o que acontece? Ou você pega uma pinça e pega lá onde ele tá grudado e puxa, ou então você faz isso aqui, roda ele, puxa, pra ele sair inteiro. Senão ele fica lá, tá? E doutora, pra gente encerrar, então, nosso assunto, o que a senhora acha mais importante, assim, de tudo que foi falado? Pra estudante de medicina, médico mesmo, o que tem que guardar disso tudo? Eu acho que o que a gente tem que guardar de febre maculosa, porque assim, a gente tá numa região onde é possível acontecer e mundo globalizado, as pessoas viajam o tempo todo para todo lugar. A gente tem sempre que lembrar que febre maculosa é um diagnóstico diferencial. No começo, nos primeiros 3, 4 dias onde você vai ter febre, da fase aguda, pode ser dengue, pode ser influenza, os diagnósticos diferenciais, né? Então, isso é uma coisa importante, porque vai dar exantema, vai dar febre, vai dar dor de cabeça. Então, isso tem que estar dentro do seu diagnóstico diferencial. E quando o paciente chega para o hospital, num hospital terciário, como é o nosso, e já chega um pouco mais debilitado, que ele vai chegar muito provavelmente ou ictérico, pancitopênico, já em sepse, e principalmente com as lesões purpúricas, com o exantema purpúrico, já entra alguns diagnósticos diferenciais um pouco diferentes. Pode entrar até leptospirose, né? Porque vai fazer icterícia também, entra meningococcemia, hepatites, muitas vezes, tá? Então, a gente tem que ter, dentro do nosso diagnóstico diferencial, a gente tem que lembrar que existe febre maculosa brasileira. Eu falei para vocês antes, eu nunca tratei uma febre maculosa, já tivemos várias suspeitas, mas que a princípio não foi positivo, não se confirmaram. Mas isso é uma coisa importante, a gente sempre pensa aqui e a gente acaba tratando. Não tem como não tratar, porque não tratar significa que a gente pode perder esse paciente, né? Sim. Tá bom?
É isso, obrigado, doutora, pelo esclarecimento sobre o que é a febre maculosa. É uma honra ter a senhora aqui com a gente. A gente queria muito, quando a gente estava decidindo sobre quem chamar para esse episódio, eu falei assim, não, doutora Zuleika é o nome, a gente precisa ter essa conversa com ela. E muito obrigado por ter topado. Imagina, eu que agradeço. Foi uma explicação ótima, né? Muito esclarecedora, porque quando a gente sabe quando tá tendo algum surto, assim, tende a aparecer muita fake news também, todo mundo começa a falar, e é importante ter um profissional para esclarecer pra gente o que realmente é, né? E como tomar esses cuidados. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem a gente esse ano e apoiarem o nosso projeto. A gente acredita muito no Hipocratizando, eu, a Sofia, o pessoal que está ali atrás também trabalhando e também no seu potencial. Sim, gente, muito obrigada por escutarem o nosso podcast Hipocratizando e fiquem ligados nas nossas redes sociais que vai vir mais novidade por aí para vocês pro ano que vem e eu tenho certeza que vocês vão amar. Um abraço e até 2024.